Glória a Deus. Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler de novo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Marca aí, a gente vai continuar lendo, mas eu quero orar. Pai, santo, santo é o teu nome. Pai, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Pai, não queremos vitaminas humanas, porque elas são passageiras. Pai, nós queremos ser fortalecidos no Senhor. Pai, queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, seja o Senhor a ministrar, ó Deus, aqui nessa manhã. Pai, nessa manhã que o teu Espírito Santo possa falar de maneira poderosa sobre cada vida, trazendo aqui graça, trazendo aqui favor, direção, sabedoria, entendimento, restauração, transformação e graça. Pai, com alegria, com satisfação, com prazer. Pai, que sejamos, ó Deus, transformados pela tua palavra. Pai, que a vontade do Senhor, que ela é boa, Pai, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero ler todo esse Efésios 6, mas eu vou estar lendo com você, e eu quero que a gente possa se aprofundar, para que tenhamos entendimento. Quanto ao mais, seja. Nós estamos falando de algo que é plural, não é um singular, não é uma coisa individual. Quanto mais sejam é plural, é mais de uma pessoa. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele está dirigindo as pessoas, quanto mais todos vocês. Não é exclusividade, a palavra não é para um e não para outro, ela é para todos. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é para todos. E em todo o texto a gente vai entender e por que ele está direcionando a esse público como um plural, como um geral para todos. Sejam fortalecidos na força do seu poder. É uma fala à igreja a preparar-se para as suas lutas. Queridos, as adversidades do mundo lá fora é pagar conta, é arrumar emprego, são coisas seculares. Mas aqui nós estamos falando de algo, de um direcionamento que o apóstolo Paulo traz para a igreja. Nós não precisamos de armadura lá fora para lutar à luz do mundo. Lá nós precisamos de trabalho, nós precisamos de um bom curso, de um bom emprego para pagar a conta. Agora estou falando de uma condição espiritual. Para eu ser cristão lá fora, eu preciso dessa armadura. Eu preciso ser vestido dessa armadura. No verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é contra a cilada do imposto de renda, não é contra a cilada de multa de trânsito. O objetivo aqui é algo espiritual. O apóstolo Paulo está fazendo um paralelo. Um soldado veste sua armadura para enfrentar os seus desafios terrenos, suas batalhas. Mas aquele ser espiritual que nós somos precisa se preparar. Não se luta as batalhas sem estar devidamente vestido. As batalhas são
devidamente preparadas, vestidas. Vistam-se, é plural. Não é na igreja o pastor vai estar de armadura e os demais não. Vistam-se, plural. Todos precisam ser preparados, todos precisam se qualificar, todos precisam de se aprofundar na palavra. Para quê? Ficar firme. Ficar firme. O que é ficar firme? Esse tablado aqui, embora seja de madeira, ele é firme, ele foi muito bem construído. Ficar firme quer dizer que eu ando aqui, eu tenho segurança. Eu não estou achando que ele vai afundar, que ele vai cair comigo. Ficar firme é estabilidade. Eu ando aqui em cima como eu ando aí embaixo no cimento. Esse lugar de firmeza é que me traz segurança. Então, quando eu me preparo espiritualmente com essa armadura, eu permaneço num lugar firme. A igreja precisa entender que há guerras, as instabilidades, não é por onde nós pisamos, é pelo aquilo que nós vivemos, que nos confronta. Então a nossa vida espiritual, vistam-se com toda a armadura para poderem ficarem firmes, ciladas do diabo. O mundo espiritual é real, queridos. O diabo se levanta contra a família e contra a igreja. O diabo não vai guerrear contra supermercado, posto de gasolina, Copasa, Semig. Não é isso. O ataque é espiritual. A maneira de destruir a minha família passa por mim, minha esposa e meu filho. Minha casa. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos nos vestir dessa armadura para permanecermos firmes, porque há uma guerra espiritual. O mundo espiritual é real. Nós somos seres espirituais, mas somos seres naturais. Estamos ligados ao físico, à matéria. Nós temos matéria no nosso corpo. Mas é preciso entender a verdadeira verdade. Qual é o mundo mais real, o espiritual ou o físico? Quem criou quem? O mundo físico foi criado pelo poder da palavra, daquilo que não existia. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o físico. É preciso entender isso, é preciso entender esse mundo espiritual. Porque a nossa luta, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui? O mundo espiritual é organizado. O mundo espiritual é organizado. Tem hierarquia, tem o chefe e tem os outros comandos que assim são. Ele diz, a nossa luta não é contra as coisas físicas, carne ou sangue é coisa física, mas são contra as coisas espirituais. Principados, potestades, ou seja, uma hierarquia do mal. Isso é real. A gente quer viver uma vida religiosa e achando que tudo se resolve no natural. Eu tenho uma dor de cabeça, eu posso resolver com oração? Sim. Posso tomar dipirona? Posso. É preciso que a gente
Se aproxime mais de Deus. Antigamente tinha dipirona? Não. Eu sou contra a dipirona? Não. Mas o exercício da fé se dá em coisas pequenas. É preciso entender o que está à nossa volta e de que forma que nós construímos a nossa fé. A gente vai se apegando tanto às coisas, ao remédio, às condições de entendimento, que hoje é muito ampla, e a gente não vive mais toda a experiência e transformação que nós temos no Senhor. Não praticamos a nossa oração. E a nossa experiência começa com coisas simples. Que seja uma dor de cabeça. Pai, repreenda em nome de Jesus essa dor de cabeça. Passou. A gente deixa de exercitar. Tudo veio a existir pelo poder da palavra. Haja luz. E a gente precisa, primeiro, há algo que não é para um ou outro, é para a igreja. Esse ser fortalecido é para a igreja. É preciso preparar a igreja para esse fortalecimento. É preciso preparar a igreja para esse crescimento, para esse posicionamento. Não é para temer o mundo espiritual, mas é para nós nos aproximarmos do Senhor com mais experiência, com mais profundidade, entendendo, se eu não sei que o meu inimigo está vindo à minha frente, eu sou atacado pelas costas, e eu estou vulnerável. Então é preciso entender o mundo espiritual. Uns poderiam chamar de batalha espiritual, eu não estou preso a termos. Eu preciso conhecer a verdade da minha vida. Primeiro, eu sou filho de Deus e tem uma guerra espiritual contra mim, contra a minha casa e contra a minha igreja. Então eu me posiciono, eu me fortaleço, eu me coloco em condição de entender esse mundo espiritual. A gente precisa sair de uma condição natural de vida. Nem tudo é físico. Às vezes algumas coisas na nossa vida não dão certo, por quê? Às vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus, por quê? Porque a gente não está dando o devido conhecimento, entendimento daquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Tem coisas que são físicas. Às vezes eu estou com dor de cabeça porque eu fui dormir de madrugada. Posso orar e ser curado? Posso. Eu fiquei estudando até alta madrugada, acordei com dor de cabeça porque eu dormi pouco. Eu sei o motivo. Eu sei de onde veio a adversidade. Mas em muitas das coisas da nossa vida, é preciso uma boa leitura da nossa vida. É preciso uma boa leitura daquilo que nós estamos vivendo. A vida é uma caminhada, não é uma corrida. A gente vai caminhando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está conosco, caminhando conosco, e eu vou percebendo toda a verdade espiritual, toda a profundidade espiritual. Então, eu entendendo que há algo para a igreja, que eu vivo esse momento como igreja, de crescer, de entender as verdades espirituais, contra quem lutamos, contra que lutamos, e que há uma oposição sim. É preciso saber o que é espiritual e não espiritual. Verso 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, ou seja, não é a armadura do soldado, a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Para que possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, aqui eu queria pegar essa palavra, permanecer inabaláveis.
A igreja hoje é muito vulnerável. A igreja hoje é muito vulnerável. Permanecer por si só já é uma palavra forte. Permanecer quer dizer que eu mantenho um equilíbrio, eu mantenho uma condição. Agora, eu posso permanecer no buraco, eu posso permanecer numa vida distante de Deus, ou eu posso permanecer numa vida íntima com Deus. E aqui Paulo está trazendo numa condição de permanecer o quê? Inabalável, sem ser atingido por essa adversidade espiritual. É preciso permanecer, mas permanecer aonde? Permanecer como? Há algo aqui, uma palavra direcionada à igreja, para a igreja. E é preciso permanecer inabalável. Agora, quando que você permanece inabalável? Olha o texto, eu quero ler com você de novo, acompanha comigo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido, queridos, aqui tem uma verdade espiritual e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração essa noite, essa manhã. Eu visto dessa palavra, mas não é para atacar. Eu visto dessa armadura, mas não é para eu confrontar. Eu visto essa armadura de Deus para mim permanecer. Eu não tenho que correr, eu tenho que somente ser aquilo que a moldura, que a armadura transforma a minha vida. Eu tenho que ser esse soldado espiritual. É como aqueles guardas ingleses lá na Europa, que ficam na mesma posição ali o dia inteiro, parados. Porque as nossas lutas não são nossas, as nossas guerras não são nossas. Nós não temos que lutar, e nós temos vários textos e histórias bíblicas disso. A condição minha é guardar esse coração, guardar a palavra e permanecer ali como soldado, postura. E a igreja hoje não tem postura. A igreja hoje ela não permanece. É como ali você está naquela posição de guarda e o pecado vem e te afronta. As pessoas vêm e te cutucam para tirar daquela posição de estabilidade. E ali você se rende àquela condição, porque um guarda, esses guardas geralmente eles não podem, é posição, parece uma estátua. E aqui eu e vocês somos chamados, por isso peguem, a atitude é minha e sua, de pegar a armadura, de ser moldado por essa armadura, para que vocês possam resistir o dia mau. Virão os confrontos, mas aqui não fala que nós iremos lutar, é permanecer, é só resistir. Vem o pecado, resista, não ria do pecado, não brinque com o pecado, resista, e depois que você resistiu, você venceu. Está no texto. É vencer sem lutar, é vencer por permanecer, é vencer por ser. A gente quer
A gente tem uma expectativa que a gente vai lutar, que a gente vai guerrear. Quer dizer, eu não quero saber nome de esferas espirituais, nome de demônios, saber quem é mais forte, quem é mais fraco. Eu preciso permanecer. É preciso permanecer. Mas não é na minha força. Eu preciso da armadura de Deus. Eu preciso estar vestido dela. Agora, permanecer inabalável vem das experiências. Eu fui atacado na área A, cada um sabe a sua área, na área B, na área C, seja pecado, sexualidade, seja roubo, furto, uma oportunidade, um troco que você sabe que você recebeu errado e você não foi honesto. Cada um é confrontado em alguma área. Mas quando você permanece certo, quando você não cede às condições, às intempéries da vida, às artimanhas do diabo, e você vence. Quando você vence, pode ser a menor coisa, vai te gerar uma experiência para que você permaneça inabalável. A Renata relembrou uma fala minha aqui na escola bíblica. Nós queremos viver grandes verdades espirituais, queremos experimentar grandes milagres espirituais, e a igreja do Antigo Testamento, aquela que saiu do Egito, aquela que atravessou o Mar Vermelho, que viu as 10 pragas do Egito, que viu cair cordonizes do céu, que viu brotar água de pedra quando eles tinham sede, que experimentaram vários níveis de milagres, foi a geração que mais murmurou e mais pecou e não entrou na terra prometida. Então não é o volume, não é a intensidade de milagre que faz eu permanecer na igreja, no caminho do Senhor, mas são as experiências, as etapas da vida, permanecendo nesse lugar de transformação. A palavra vai moldando o meu ser. A armadura do Zé Maria não serve para mim, a armadura da Renata é outra, porque nós somos seres diferentes, e cada um de nós precisa ser moldado e transformado na sua área. E o Senhor é aquele Deus de amor, de graça, que vem sobre você e que transforma. Mas permanecer é para todos. Se posicionar é para todos. É preciso viver as pequenas experiências para que você permaneça inabalável. Você só vai permanecer se você vencer. Quando você começa a experimentar pequenas vitórias, quando você vê que Deus está agindo e conduzindo a sua vida, quando você vê que você está sendo surpreendido pelo Senhor em detalhes, você fala: verdadeiramente Deus cuida de mim, Deus tem cuidado da minha casa. E essas experiências simples, permite você permanecer inabalável. Queridos, é preciso permanecer. As pessoas hoje normalmente buscam ventos de revelações, condições de milagre, a palavra mais profética, o homem mais poderoso para segui-lo. E se há alguém que nós somos chamados a seguir, é a Cristo, o Cristo, a palavra. Queridos, uma vez que nós entendemos que há uma palavra liberada para toda a igreja, para todos, sem exceção, todos, seja qual for a necessidade dessa armadura se moldar. Não é que a armadura se molda a nós nos moldamos a essa armadura. Quando eu entendo isso, que eu preciso permanecer, que eu preciso ali resistir o dia mau,
a essa condição espiritual. Olha o verso 14, como ele é repetitivo. Portanto, fiquem. Ficar o quê, pastor? Ficar é permanecer. Ficar e permanecer é a mesma coisa. Fique no lugar plantado que você precisa ser plantado para você ser assistido, para você viver experiência. Você está num lugar e vai viver uma experiência com Deus. Agora vai realizar algo ali daquilo que você está esperando. Você sai do lugar. Você não viveu aquela experiência. A hora que Deus ia completar a obra, a hora que Deus ia fazer o milagre, você achou que você tinha que sair, que você tinha que mudar de estratégia. E não é. A estratégia de Deus, o agir de Deus, só fica. Só permanece. Quando você permanece, você vai vestindo essa armadura. Você vai cingindo-se com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. Eu quero pegar aqui duas palavras: verdade e justiça. Pastor, mas verdade e justiça não tem nada a ver com a armadura do soldado? Sim, porque a nossa armadura é espiritual. O mundo espiritual te enxerga com a armadura. Conhecereis a verdade, e a verdade opera sobre nós, age sobre nós. Então a verdade, ela é a primeira palavra. A igreja se estabelece com verdade. As coisas espirituais se estabelecem na verdade. Qual é a única condição que o diabo tem de titularidade? Mentira. O diabo é o pai da mentira, segundo as Escrituras. A única coisa que o diabo tem autoria é a mentira. Então é totalmente oposto verdade e mentira. A verdade está 100% para Deus e a mentira está 100% para o diabo. Não cabe uma vida cristã meias palavras, inverdades. Ou é verdade ou é verdade. E a gente precisa trazer, a igreja precisa entender que vivemos a verdade. Pastor, eu não tenho ido à igreja porque eu realmente não gosto de igreja. É a verdade. Minha irmã, ore por isso, porque você precisa disso. Meu irmão, ore por isso, porque você precisa disso. É verdade. E Deus ama quando nós agimos por verdade. Pastor, eu não gosto de igreja porque tem gente falsa na igreja. É verdade, mas não é desculpa. Não é desculpa. É preciso viver a verdade. A verdade, ela precisa ser plena. A verdade não quer dizer que eu solto ela como uma descarga e dou a quem doer. Verdade é verdade. Pastor, só pode me responder isso e isso? Olha, eu não tenho essa resposta. É preferível a minha verdade do que uma mentira. Eu vou pesquisar, vou me informar, vou ler mais a respeito, porque a hora que eu te der a verdade, vai fazer mais sentido para você. É preciso viver a verdade. Pastor, o senhor tem prazer de estar na igreja? Sim, como tem. Isso é a minha verdade. Pastor, você já pensou em deixar de ser pastor? Várias vezes. É verdade. Mas isso não me tira a condição de ser pastor. É um lugar de desafio. A vida cristã, ela se dá por verdade. Pastor, o senhor já pecou? Claro. Claro. Quem fala que não tem pecado é mentiroso. Olha qual a palavra usada no texto. É mentiroso.
Pastor, o senhor é perfeito? Não, quem me dera fosse. Só Cristo, por isso Ele é o nosso referencial. Por isso nós seguimos a Cristo. A igreja precisa ser confrontada com a palavra, e a palavra é a verdade. A palavra, ela nos confronta. A palavra é um confronto. É preciso passar por transformação. A verdade nós falamos na escola bíblica, quando eu entendo essa verdade, eu sou transformado. Quando eu sei que essa verdade não é para mim, porque, eu sou gordo, faz mal para a saúde, preciso me cuidar. Então eu sou confrontado, e aí essa armadura se amolda a mim. As pessoas que conversam comigo, que estão perto de mim, sabem que eu opero com a verdade. Eu vivo essa verdade. Nós vivemos essa verdade. Não são minhas palavras. A verdade, ela se dá, pelo contexto aqui apresentado, como um cinto. É como aquele cinto que o soldado usa, que prende o seu ventre, seu interior. Então a verdade, ela é algo vivido, ela é algo que nos protege o nosso eu. Quando alguém joga alguma coisa na sua direção, que seja uma bola de futebol na beira do campo, normalmente você faz assim. Qualquer um. A justiça é esse lugar de defesa. Não é que a gente dá de ombro, tô nem aí, não é isso. Mas essa defesa para permanecer. Então é preciso trabalharmos com a verdade plena sobre nós, sobre o nosso homem interior. E é preciso a justiça de que o que é ser justo? Justo é ser imparcial. A palavra do Senhor, ela é imparcial, ela não é para A, B ou C, ela é para a igreja. Ela é para o velho, para o novo, ela é para o gordo, para o magro, para o rico, para o pobre. A palavra é. Então nós temos esse senso de justiça. Eu sou para a igreja independente de cada um, da adversidade. Nós somos para os nossos irmãos independente da realidade de cada um. Verso 15: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho. O que é os pés calçados? Eu quero trabalhar a palavra calçados. Não é calçado no sentido de sapato, tênis, calçado. O que é o pé calçado? É o pé vestido. É o pé que está dentro de algo. Calçado é alguma coisa que veio e envolveu. Então, o soldado espiritual, ele é como esse pé calçado. Ele é vestido, é envolvido, ele está dentro, ele está protegido. O calçado é para proteção dos pés. E é preciso dessa proteção. Pés protegidos pelo Evangelho. Qual é o Evangelho? Evangelho da paz. Tem uns evangelhos aí que não é da paz, irmãos, e nem é de Cristo. Evangelho que é para guerra é estranho, porque o Evangelho é da paz. Queridos, quando eu e você permanecemos nesse lugar firme, as pessoas olham e falam assim: como é que esse cara dá conta de tanto confronto, tanta coisa, permanecer ali firme? Eu quero Deus dele.
Eu quero viver as experiências que ele vive. Que Deus maravilhoso é o dele. Que Deus maravilhoso é o dele. É preciso que nós percebamos isso. Aquelas pessoas que estão sempre agitadas, não revelam esse Cristo, esse Evangelho da paz. Não revelam profundidade e conhecimento das Escrituras. Falamos aqui, a Renata falou sobre esse Espírito Santo domínio próprio. Por que viver uma vida agitada? Que proposta é essa de evangelho de derrota? Eu não creio nesse evangelho triunfalista, mas também não creio nesse evangelho de tortura, de ausência de paz, de alegria, de descanso. Nós precisamos entender que nós operamos na verdade, nós permanecemos nessa verdade, nessa justiça, nós trabalhamos envolto à palavra de Deus, calçados. Verso 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do diabo. Olha o diabo aí. Agora eu quero pegar a palavra o quê? Segurar. É preciso segurar. As pessoas estão baixando guardas. Parece que o mundo espiritual não existe. Eu tenho o escudo da fé, sabe? Mas ele nem está me protegendo mais. Eu não defendo. Eu não uso o escudo. As pessoas não estão se usufruindo mais do escudo. As mãos estão arriadas. Ou talvez o escudo está até caído no chão. A igreja precisa de uma reflexão. A igreja opera com a verdade, a igreja opera com justiça, a igreja opera calçados, e a igreja permanece segurando o escudo da fé. Segurando o escudo da fé. Verso 17. Acho que se eu fosse escrever esse texto no lugar de Paulo, eu teria começado da cabeça. Mas o Espírito Santo sabe bem melhor do que eu os pontos. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós temos duas peças da armadura, e eu quero destacar a cabeça. A cabeça é o centro de comando humano. Eu, como psicanalista, eu avalio muito essa condição da psique do homem, desse homem natural, desse homem que opera as suas decisões. Por isso eu disse que, ao meu ver, seria primeiro a minha escrita, ou a minha importância, se eu fosse rotular a armadura como importância. Mas quando eu olho para o campo espiritual e eu dou toda verdade, e a palavra para mim ela é sempre primazia, primeira, importante, inerrônea, ou seja, o texto sagrado é correto, eu sou livre pensador. A verdade ela é sempre em primeiro lugar. A verdade passa da minha cabeça. Sempre haverão várias verdades. Muitas pessoas têm uma verdade dentro de si, estarem ou não na igreja,
de serem frutíferos ou não com a sua vida ministerial. É a verdade dela. Então a verdade, ela é algo que ela pode ser relativizada, a nossa verdade, não a verdade da palavra. Então a cabeça não pode ser esse centro, porque dentro de cada cabeça é um mundo, mas a verdade de Deus, a justiça de Deus, ela é primeira. Entende? Fez sentido o que eu falei? A cabeça, ela é importante enquanto centro humano, mas se eu não entender primeiro a verdade de Deus, essa cabeça vai oscilar, essa cabeça não vai caminhar nos caminhos de Deus. Então é preciso que a verdade seja abundante na minha cabeça. Então a importância não está na cabeça, mas na verdade que eu recebo. Vocês fizeram cara que ninguém entendeu nada. Acho que eu filosofei demais. Todo mundo, ninguém entendeu nada. Misericórdia. Queridos, é preciso entender que aquilo que vem do Senhor é sempre mais importante daquilo que nós somos. Porque cada cabeça vai operar de um jeito, cada cabeça é um mundo, dentro de cada um de nós temos as nossas verdades, que são confrontadas pelas verdades e justiça de Deus, que é imutável, que não muda, que nos confronta. Então esse homem, essa cabeça, ela precisa ter um capacete, porque ela é muito frágil. Se não vier algo que vem do Senhor, nós vamos perder a salvação, porque o capacete é da salvação. A gente vai titubear, a gente vai se perder, a gente vai errar o caminho, porque a gente quer zona de conforto, a gente quer sombra e água fresca. E muitas das vezes o permanecer é permanecer sob sol quente, sob chuva. E a gente quer permanecer onde nós queremos permanecer, aonde nos é confortável. Então essa cabeça precisa ser direcionada por Deus, não pelo meu eu. Não pelo meu eu. É preciso entender a salvação que vem do Senhor. E aqui, esse soldado que está com toda essa edumentária, toda essa vestimenta, toda essa roupa, toda essa roupagem, além de tudo isso, de ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, ter o calçados preparado no Evangelho, que é a palavra de Deus, segurando o escudo da fé, a cabeça com o capacete que nos traz a salvação, que nos guarda, é preciso uma espada. Uma espada. E a espada é, senão, a palavra de Deus. Pastor, mas como que eu vou pisar na palavra como se ela vestisse o meu pé, como se eu pisasse aqui, ela envolvesse o meu pé, e agora ela está nas minhas mãos em forma de espada? Mas é isso que o texto está dizendo. Nós firmamos os nossos pés na palavra, ele é envolvido, e nós pegamos a espada para lutar. Nós não saímos à luta, nós não saímos matando os outros com essa espada, porque é para permanecer. É preciso ser, é preciso uma identidade cristã, é preciso externar essa verdade, essa justiça. E quando vêm os confrontos, eu me defendo com essa espada e ataco. Pequenos movimentos. Defesa e ataque. Eu sou habilitado na palavra para me defender e atacar se for preciso. E essa espada, ela não mata.
Essa espada do Espírito é aquela que separa junta e medula pensamentos, ideias. É a espada que corta, mas separando o bem do mal, trazendo mudança e transformação. O cristão tem a espada na mão. E eu caminho para encerrar. Orem, verso 18. Orem. Orem, vida cristã tem oração. Orem como, pastor, ainda no próprio versículo, com todo tipo de oração. E o verso 19 ele vai dizer: e orem também por mim, Paulo, eu preciso da sua oração. Em outras palavras, orem. Orem com profundidade, orem com todo tipo de oração e súplica, e orem uns pelos outros. Para quê? Para que a gente possa permanecer. Queridos, é o tempo de eu e você sermos percebidos por vivermos um cristianismo de verdade e justiça, tendo uma cabeça equilibrada no Senhor, os pés preparados na palavra e a mão da palavra. Feche seus olhos. Pai santo, santo é teu nome. Pai, que nós possamos tornar o Evangelho conhecido, que o mistério do Evangelho, ó Pai, seja revelado em nós com graça, com simplicidade. Pai, nos abençoe. Pai, que a boa obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas, em cada um de nós aqui essa manhã, Pai, seja o Senhor a fazer, seja o Senhor a operar. Pai, como Paulo diz aqui no verso 19, que nós possamos orar, ó Deus, uns pelos outros. Pai, que nós possamos cercar uns aos outros, para que cada um de nós possa experimentar as suas vitórias, por menor que seja. Para que possam, ó Deus, entender e permaneçam no Senhor. Pai, quando tivermos que manusear nossa espada em defesa e em ataque, que venha produzir vida, que venha produzir transformação. Pai, nos permita viver essa verdade. Pai, a Tua palavra ela é completa, a Tua palavra ela é poderosa e suficiente. Seja o Senhor a fazer, Pai. Seja o Senhor a operar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.